Amados, a gente vai falar agora de uma forma profunda, sim, e ousada, como a gente ainda, não havia falado. Todos nós reconhecemos, por exemplo, que Jesus não cedeu à manipulação que sempre houve, do sistema naquela época, que inclusive entregou, Jesus, foram os sacerdotes, aqueles líderes espirituais daquele tempo. E nós tínhamos ali, claro, lideranças políticas, como nós temos hoje, a serviço da sombra, que manipulou tudo a ponto de, como nós sabemos, Barrabás ter sido solto e Jesus ter ido à cruz, que equivale à prisão. Na época era assim. Ou seja, ele foi pego pelo sistema. Ele não quis compactuar, negociar, ceder. Como Osho diz, Krishnamurti, a exemplo de Sócrates, uma consciência verdadeiramente livre, ela não aceita submeter-se. Por isso ele chegou à cruz. Por isso Gandhi foi preso e assassinado. Por isso Osho foi preso, envenenado. E, enfim, todos os anjos que ousaram, trazer libertação onde se pretende exercer dominação. Então, nós olhamos para esses exemplos e reconhecemos a verdade ali. A questão é, nós juntos, fazermos isso. Não compactuar, não submeter a consciência, obedecê-la. Não importa o preço. Bom, essa é a aspiração. Não estou dizendo que nós, no nosso momento evolutivo, não possamos ter fraquejar, em algum momento. Faz parte do caminho, a gente não precisa nem olhar para isso, basta seguir em frente, alimentando a aspiração, pela fidelidade à consciência, que é liberdade. Liberdade é isso, é fidelidade à consciência. Quando você está aprisionado, você acaba obedecendo a impulsos, a uma programação artificial. Liberdade é obedecer à consciência, e a consciência traz aquilo que a unidade, a vida inteira quer. Seja purificando, cultivando, ou conservando, ou destruindo, ou purificando, ou renovando, transformando, não importa o nome. São sinônimos. Então, essa determinação de ser fiel à consciência, ela não se dobra às ameaças da obscuridade. Então, eu quero dizer a vocês algo que a mídia jamais vai falar, mas os líderes das potências mundiais democráticas, aqueles líderes que verdadeiramente querem cooperar, para a liberdade da humanidade, eles estão contra a parede. Quando você vê ataques terroristas na França que estão acontecendo aí com uma certa frequência, isso significa que aquela nação está sendo pressionada pelo polo antidemocrático a ceder a esse jogo e está resistindo. Então, aí você vê os Estados Unidos, se posicionando a partir do governo Trump, e a gente precisa entender que ele não tem relação com o governo anterior, a gente precisa fazer essa distinção. Ele é um nacionalista, ao que parece, é o que hoje nós precisamos.
Nós precisamos disso aqui, nós precisamos disso por toda parte. Porque o projeto o que que pretende? Ele pretende que ao invés de um presidente cuidar da nação, que ele faça parte desse jogo, desse projeto global de dominação. Eu sinto que, né, claramente essas nações que se uniram na ação, que contrariou o polo ditatorial, essas nações estão tendo esse enfrentamento com esse polo que se vale do terror. Ou vocês acham que as nações democráticas é que se valem do terror? Né? O terror vai estar aliado a que polo? Né? Então, foi um ato heróico a ação que se deu, né? Precisa, sem nenhuma baixa, né? Necessária, foi um ato heróico. Então, o que eu quero dizer por ato heróico? Embora a pressão, a violência, as ameaças, a intimidação, embora tudo, que a gente jamais deixe de fazer aquilo que a lucidez aponta, aquilo que o amor em nós, o coração, né, enquanto centro da vida, orienta, não importa o preço. Porque irresponsabilidade não é ter uma ação necessária guiada pela consciência, não, podendo ter um retorno. Isso não é irresponsabilidade, porque pode ter um retorno da tirania. Porque a tirania chegou onde chegou justamente porque se cedeu a interesses que não são interesses humanitários, interesses pessoais, né? Então, porque nós nos vendemos ou porque nós nos submetemos por medo, a tirania chegou a um ponto em que está tomando conta do mundo. Porque nós cedemos, seja por interesse, né, seja por medo. E alguns vão dizer que tomar, né, a medida que deve ser tomada é uma irresponsabilidade porque pode ter uma reação, né? Então, eu convido mais uma vez vocês a assistirem ao filme do Gandhi, que mostra a atuação da consciência a despeito da reação da tirania. Assim como foi deixado o exemplo, né, dos nossos mestres na história que atuaram amplamente pela nossa liberdade em todos os níveis. Porque liberdade interior, que não pode manifestar-se pela regência do coração, não faz sentido estar aqui. Está aqui para quê? Está aqui para ver o seu irmão ser submetido e se omitir. Omissão não é um dos poderes da consciência. Tanto é que os mestres não se omitiram. Jesus não se omitiu, Osho não se omitiu, Gandhi não se omitiu. Sócrates preferiu morrer do que negar a verdade, do que deixar de transmitir, né, aquilo que a consciência apontava que precisava ser transmitido, né? Então, se nós nos unirmos na nossa luz, não dando ouvidos ao medo que se manifesta em nós, né, aspirando por isso, né, como eu disse, pode acontecer um momento ou outro a gente fraquejar, né, mas o convite é que a gente se una na aspiração profunda, intensa, de obedecer apenas à consciência. O que o outro vai fazer com isso? Isso pertence à esfera de decisão, de ação do outro.
né? Então, paz sem voz não é paz, é medo. Nós chegamos onde chegamos porque a gente, né, entrou nessa política de interesse, né, que é corrupção, ou de submissão por medo, né? E ainda muitos chamam essa submissão por medo de responsabilidade, né? Que seria uma irresponsabilidade você fazer o que deve ser feito porque pode haver uma reação, que pode gerar uma guerra, que seja o que for, né? Então, nós não geramos conflito, como o filme do Gandhi mostra, nós obedecemos à consciência. Nós obedecemos à consciência, assumindo todos os riscos, pagando o preço que tiver que ser pago, a exemplo dos mestres. Ou nós permitimos o fortalecimento disso, que foi o que se deu no mundo, né, através dessa ação que muitos vão distorcer e chamar de responsabilidade, né? Então, aqueles que estiveram ontem aqui, né, na Terra, no passado, somos nós hoje, seremos nós no futuro. O que a gente está construindo? A submissão, né? Hoje, a ação, ou a omissão pelo medo, vai fortalecer a ação da sombra, da ignorância. Claro. Então, seria um ato heróico, nós precisamos apoiar, né? Por exemplo, a gente reconhecer que essas potências do polo ditatorial, que têm suas crias, né? Que estão obedecendo aos interesses do projeto, financiado lá, né? Por bilionários, enfim. Essas potências em que seus governos acabam funcionando como senhores de engenho, serem sancionadas, pesadamente sancionadas, é óbvio que é à medida que a consciência, né, que a lucidez vai apontar. Óbvio, né, uma solução política, né, não seria uma solução militar, uma solução política. Acontece que essas potências não querem parar esse movimento, não vão aceitar ser sancionadas. E elas têm o terror por trás. Elas se valem de violência. Mas, se nós não nos unirmos para finalmente fazer o que tem que ser feito, isso que tomou a proporção que já tomou, que a gente está vendo, mais ou menos, né? Porque se a gente visse de verdade mesmo, estava todo mundo, sem exceção, o mundo inteiro, toda a humanidade na rua se manifestando. Toda a humanidade. Se a gente visse com clareza o que está se dando, né, e onde se quer chegar com esse plano de ação que a gente está revelando, né, aos poucos. Toda a humanidade estaria agora inteira se manifestando e exigindo, né, que fosse feito o que tem que ser feito, né? Então, é isso. E aqui no nosso país, diante, né, de tudo que a gente está vendo aí, né, imagina se as nações que se uniram, né, as ditaduras que se uniram, né, no foro, então aí você vê a evasão, né, as pessoas fugindo, todas reunidas, né, o Brasil ali no meio. Se você acha mesmo que essa força toda unida vai permitir que a gente continue uma democracia? A menos que a gente atue, como eu disse, atue de forma homogênea, unida mesmo, intensa, lúcida e pacífica, exigindo que feche as fronteiras, fecha. A nossa situação, uma situação diante do quadro todo que a gente está vendo, né, uma situação excepcional, tem que fechar. Feche e investigue os que estão aqui.
porque a ação de ajuda não é permitir que o povo tenha que sair do seu local de origem. Não é essa. Isso é uma perversão, querem nos convencer dessa mentira, né? Para que as ditaduras se aprofundem e, com a evasão, gere um impacto nas demais nações, né? E desestabilizando todas as nações pelo mundo, que verdadeiramente é isso que se pretende para ir com a humanidade toda submetida, que a gente, honestamente, se a gente for olhar com honestidade para o mundo, a gente está perto disso, né? O governo central dominador possa finalmente chegar onde, né,